Boa tarde. Nós somos o grupo de TCC que vai apresentar sobre a produção de sabonete vegetal artesanal como alternativa redutora dos impactos socioambientais do sabonete industrial. O grupo é composto pela Ana Laura Terumi, pela Catarina Dutra, pela Giovanna Narese, pela Ilana Federzoni e por mim, Julia Batista. E agora, começando, a gente vai falar um pouquinho da água. A água, ela é o elemento mais presente na Terra. Ela ocupa cerca de 70% da superfície terrestre. E desses 70%, 97,5% da água é água salgada e 2,5% é água doce. Ela ainda é dividida em vários tipos, tipo, tem as geleiras, tem os rios e os lagos, e aqui, desse gráfico, dá para ver um pouquinho melhor a distribuição da água doce, tipo, a maior parte dela tá em geleiras e naves eternas, e a outra maior parte tá em águas subterrâneas. E conforme a sociedade vai evoluindo, vai nascendo mais gente, a necessidade de água também aumenta. E, de acordo com Tundice, o desenvolvimento econômico e a complexidade da organização das sociedades humanas produziram inúmeras alterações no ciclo hidrológico e na qualidade da água. E o sabão e o detergente, eles têm sua ativa na água, ou seja, eles funcionam tipo, se tiver sabão e detergente na água, a tensão que faz para a água e para o óleo não se misturarem vai deixar de existir e elas vão se misturar. E os agentes sequestrantes e quelantes, que eles basicamente agem no sistema conservante e mexem nos íons da água, tipo cálcio, magnésio, ferro. E basicamente eles fazem com que a água perca essa dureza de não deixar formar sais insolúveis e essas coisas. E o despejo de sabão e detergente nos rios e lagos é ruim tanto para o ecossistema aquático, basicamente, porque com muita espuma, a quantidade de oxigênio deixa de passar e impede que animais que residem lá respirem, e também vai começar a formar muita alga e vai realizar a eutrofização do rio, essas coisas que também não é bom. Aí aqui dá uma imagem de o rio Tietê coberto de espuma, e essa espuma não é boa, por mais que às vezes você olha e pensa, deve ser uma espuminha legal. Não, ela não é. Agora eu vou falar um pouco da relação do homem com a natureza e por que é importante aprimorar essa relação quando a gente está falando de educação ambiental e de propostas de sustentabilidade. Cavalcante define que o homem e a natureza, a relação entre ambos, ela se dá através de uma dupla diversidade. Então, ela não depende só da natureza em si, como ela também depende da cultura na qual esse indivíduo está inserido, né? E até Marx define que a natureza é o corpo inorgânico do homem. Então, ela não o constitui verdadeiramente, que nem um braço que está físico, mas todos os processos que o homem precisa para sobreviver, ele se utiliza da natureza. E até antes do capitalismo, essa relação entre os dois era direta. Então, o contato que o homem tinha com a terra, com o seu corpo inorgânico, ele acontecia diretamente. Mas, com o capitalismo, passou a ter um fator intermediário no meio, que é o mercado. Então, a relação entre ambos passou a depender da relação mercantil também, sendo esta meio que a separação definitiva entre o homem e o seu corpo inorgânico. E Cavalcante ele ainda define que, como a questão ambiental na sociedade atual, ela é multifatorial, então ela depende de todos os componentes da realidade social do homem. Então, se a gente quiser falar de propostas de sustentabilidade ou de intervenção ecológica, todas essas propostas têm que ser de cunho social, político e cultural também. E sabendo disso, para que elas sejam eficientes no seu método, elas têm que promover o resgate cultural de práticas de uma época onde as práticas elas tinham um valor que ia além daquele que é atribuído pelo mercado. Aí, pode passar. Falando agora mais especificamente da cultura e da importância dela, nós temos que nas regiões subdesenvolvidas ou ainda em desenvolvimento, a concentração de capitais
e o consumo, eles são bem menores. E é exatamente nessas regiões que a gente tem uma diversidade cultural bem maior. E essa diversidade cultural, ela é composta por diversas populações tradicionais que têm um contato com a própria cultura e com a terra em si, é um contato direto. E são elas que garantem o manejo sustentável da terra. E para esse trabalho, mais especificamente, a gente tratou do sabão de cinzas, que ele é produzido em Minas Gerais e é meio que uma prática cultural herdada que a Júlia vai falar melhor agora. E antes de eu explicar um pouco sobre o sabão de cinzas em si, eu quero explicar a diferença entre o sabão e o sabonete. O sabão, ele é utilizado em limpezas mais pesadas, tipo limpeza de roupa, de louça, porque ele possui uma maior quantidade de álcalis. E essa álcalis, ela é nociva para a pele, tipo, em contato direto. Já o sabonete, ele é feito especificamente para a pele e ele tem uma maior quantidade de óleos, ou seja, esses óleos, eles meio que servem para proteger a pele da álcalis que, mesmo não estando tão forte, ela ainda está presente no sabonete, porque o sabonete é um sabão. E a produção do sabonete, ela tem um alto custo-benefício, já que você produzindo um sabonete, você vai gastar uma quantidade de dinheiro com os seus ingredientes, mas você vai acabar não gastando tanto, porque vai sobrar muito sabonete. E ele produz menos espumas e de alguns fatores que a gente analisou sobre comparando ele com o sabonete industrial. Só que vai ser dito um pouco mais para frente, aqui é só citado. E eles são produzidos em casa. E como a gente está numa época de pandemia e não é para ficar saindo tanto de casa, não é necessário ficar saindo sempre para comprar sabonete. E é isso. Um dos nossos objetivos com esse trabalho era analisar os parâmetros físico-químicos dos efluentes gerados pelo sabonete industrial e pelo caseiro. Mas, com certeza, o objetivo principal desse trabalho é fazer um grande projeto de educação ambiental, usando o sabonete caseiro e todo o contato com a comunidade como uma ferramenta de sensibilização e propor uma reflexão sobre a relação do homem com a natureza e criar, talvez, uma consciência sobre uma consciência ecológica, sobre o nosso consumo e conhecer as etapas do processo de fazer seu próprio sabonete é muito importante, te reconecta com a cultura mais antiga, fazendo um resgate cultural com esses antigos hábitos de produzir suas próprias coisas e, no caso, produzir seu próprio sabonete. Bom, agora eu vou começar explicando a metodologia do nosso trabalho. Para começar, a gente tem que falar sobre a reação química que produz o sabão e o sabonete. A reação é a saponificação, ela é uma hidrólise alcalina que consiste na reação de um éster, que veio de um ácido gráfico, com uma base forte. Essa base forte pode ser ou a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que está representado, ou também um hidróxido de potássio, que vem das cinzas. Quando eles reagem, um ácido e uma base, eles produzem um sal. Esse sal orgânico é o sabão que a gente conhece. E como subproduto da nossa reação, a gente tem o propanotrienol, que é conhecido popularmente como a glicerina. Bom, uma questão muito interessante do nosso trabalho foi que a gente foi questionada muitas vezes sobre se realmente era necessário usar a soda cáustica. Quando a gente vê a nossa reação agora apresentada, a gente vê que a soda cáustica é necessária, sem ela não tem a produção de sabão ou sabonete ou qualquer outro agente tensoativo que a gente tem no nosso mercado. Então, é muito importante a gente desconstruir essa visão que a gente tem erroneamente sobre a soda cáustica e ver que ela, em concentrações necessárias e certas, não vai produzir risco nenhum à nossa pele ou à nossa saúde. Pronto, agora pode passar o slide. E também a saponificação, a gente tem que ver todo o processo histórico que ela teve presente na nossa sociedade. Ela é uma das reações químicas mais antigas que o homem conhece. A gente tem relatos dela na Roma Antiga, quando faziam rituais sagrados com sacrifícios de animais. Toda aquela gordura animal juntava com as cinzas das fogueiras e formava um sabão bem rudimentar. Os astecas também, no México, utilizavam uma mistura bem parecida com o shampoo que a gente tem atualmente para lavar tanto o cabelo quanto o corpo. Essa terceira imagem era a Europa, nos anos 30. A gente vê como era a produção naquela época, quais eram os materiais a favor
daquelas mulheres. E por último, a gente tem o sabão de cinza, que já foi explicada a história dele no nosso trabalho. Com isso, a gente consegue ver todo que o sabão teve uma adaptação a cada contexto, em cada época, em cada comunidade. Então, hoje em dia, se a gente vê o sabão apenas como um produto de uma relação mercantil, a gente nega e a gente apaga toda a história que ele tem por trás dele. Por isso, a gente fez esse trabalho para conseguir resgatar toda essa história de povos e gerações que vieram antes da gente. Agora que, antes da Ilana começar a explicar exatamente o passo a passo para fazer o nosso sabonete artesanal, eu vou explicar e mostrar um pouco dos nossos materiais e os ingredientes que a gente usou. Pode passar. A gente usou 475 gramas de óleo de oliva, 95 gramas de óleo de palma, 74 gramas de soda cáustica, 181 gramas de água destilada e óleo essencial de lavanda, que você pode colocar quantas gotinhas você quiser, depende do quão forte você quer o cheiro do sabonete. E no caso a gente usou 7 gotinhas e o óleo de oliva e o óleo de palma podem ser substituídos por qualquer outro tipo de manteiga ou óleo. Então você tem que ver a quantidade de soda cáustica para ver se o processo de saponificação vai ocorrer direitinho. Então tem que calcular a quantidade certinha, mas você pode substituir. Bom, para a gente começar o nosso processo de saponificação do nosso sabonete artesanal, primeiro a gente usou esse site, a calculadora de Mentrolândia, para calcular todos os nossos ingredientes, todas as medidas bem certinhas, para que a saponificação acontecesse de maneira correta e não apresentasse nenhum risco ou benefícios para o nosso sabão. Bom, a nossa saponificação agora vai ser dividida em 4 etapas. Primeiro a pesagem dos ingredientes, depois a diluição na soda cáustica, a mistura dos componentes e assim a finalização. Bom, primeiro a gente tem a pesagem dos nossos ingredientes. Na primeira foto a gente tem a soda cáustica e a água destilada. Na segunda a gente tem tanto o óleo de oliva como o óleo de palma. É sempre importante ressaltar que qualquer manipulação com a soda cáustica a gente sempre utilizou todos os equipamentos de segurança necessários para não ocasionar nenhum acidente. Aqui a gente tem a diluição da soda cáustica. A gente diluiu ela até ela conseguir esse aspecto bem cristalino e numa temperatura ambiente para poder reagir com os outros ingredientes. Em terceiro, quando a soda cáustica atingiu a temperatura ambiente, a gente misturou ela tanto com os 2 óleos, até eles adquirirem essa consistência de maionese da primeira foto. Em seguida, a gente colocou eles no forno para ferver e a gente ferveu sempre misturando para o fundo não queimar, até eles conseguirem esse aspecto de purê, mais ou menos, e assim ele está pronto para poder ser enformado. A finalização, a gente coloca eles numa forma e com a mão mesmo e luvas a gente tentou tirar todas as bolhas de ar que ele apresentava. E essa segunda foto é uma foto de 8 horas depois, quando ele secou. Aí ele já estava pronto para a gente cortar e finalizar. E essa última foto é quando a gente cortou todos eles e lixou eles um pouquinho para eles ficarem mais bonitos. Agora a gente vai falar sobre o contato com a comunidade, que é uma parte muitíssimo importante do trabalho, até porque a gente não pode entregar um monte de sabonete para as pessoas e não explicar nada sobre. Então, a gente mandou, depois, junto com o sabonete, a gente mandou um formulário para as pessoas responderem, deixando suas impressões e críticas sobre o sabonete. Junto com o sabonetinho, a gente mandou uma cartilha explicativa. Pode passar o slide, que é essa aí, que fala sobre nós, o propósito do trabalho. A gente agradece pelas pessoas aceitarem participar. É bem mais raso, assim. Pode passar. E a gente também fez um website com a plataforma Card, que a gente fala mais aprofundadamente sobre o nosso projeto, os impactos ambientais do sabonete industrial. A gente fala da importância de produzir suas próprias coisas. Enfim, também deixamos lá os ingredientes, a receita e todos os materiais necessários para fazer o sabonete, além de um vídeo tutorial que a gente deixou gravado quando a gente fez o nosso próprio. E também falando um pouquinho sobre a gente, sobre a escola, sobre o que a gente está fazendo. E aí? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados do sabonete. Ficou assim, depois que a gente cortou, né? Que nem a Helena falou, deixou bonitinho. Aí depois a gente embalou e ficou assim. Ficou assim.
ficou lindo e a gente entregou assim para as pessoas junto com a cartilha. Agora eu vou falar sobre as análises comparativas entre o sabonete industrial e o caseiro. Era um dos nossos objetivos principais, analisar os parâmetros físico-químicos dos dois e compará-los, mas com a pandemia não deu muito certo, a gente não tinha os equipamentos, então a gente fez algo mais superficial, mas ainda assim a gente comparou. Bom, vou falar um pouquinho sobre o teste da espuma, que é um indicador se... Volta. Obrigada. Se ocorreu mesmo o processo de saponificação. Se você coloca água num potinho com sabão, com sabonete, e fizer espuma, significa que ocorreu mesmo o processo de saponificação. Bom, como dá para ver na foto, gerou muita espuma. Nem a gente esperava tanta. E assim, a gente sabe que espuma não é eficiência de limpeza, mas muitas pessoas gostam, então a gente não viu isso como algo negativo. E, além do mais, essa espuma dilui no meio ambiente, como a Ilana disse, assim como o nosso sabonete. Dilui no meio ambiente, degrada, não vai ter mais essa espuma. Aí, a gente também fez o teste de turbidez. A gente diluiu o sabão na água, do sabão industrial e o nosso sabão na água, em 2 cumbucas diferentes, e comparou a turbidez. A turbidez são partículas suspensas na água, então quanto mais turbidez, pior. O que foi o que aconteceu com o sabonete industrial? E por que é ruim? Ela tem uma maior permanência na natureza e, como a Júlia já explicou antes, afeta todo o ecossistema aquático, porque dificulta a passagem de luz e diminui a quantidade de oxigênio, enfim. E também afetam propriedades físico-químicas e biológicas dos solos. E trazendo mais para nossa realidade, né, esse efluente que a gente faz com os produtos industriais vai para ETIS, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, e ainda assim é interessante ter menos turbidez, porque aí vão ser menos etapas para decantar e deixar a água cristalina que nem chega na nossa casa. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os resultados do formulário que as pessoas responderam que utilizaram o sabonete. E por mais que nós entregamos para 30 pessoas, nós obtivemos a resposta só de 23 e discutir um pouquinho sobre eles. Aí pode passar. Mas a aparência e a embalagem foram bem avaliados, então aquele processo de lixar o sabonete, tudo certinho, deu muito certo. E o principal ponto negativo que as pessoas destacaram foi a ausência de aroma, então eles falaram que ou tinha um cheirinho muito neutro, ou que podia colocar mais algum perfume, então nós poderíamos ter utilizado mais óleos essenciais, ou algum outro produto que proporcionasse uma fragrância. E um ponto positivo também foi que ele durou bastante. Então, das 23 pessoas, só 2 disseram que ele acabou rápido. Então, isso demonstra que demanda menos recursos financeiros, da pessoa não ter que ficar comprando e produzindo toda hora, como também menos recursos do planeta, né? Então, pode passar. Agora, entrando um pouco na parte dos gráficos, né? Nessa pergunta, está falando se já havia algum uso prévio de algum sabonete alternativo ou industrial. E 87% ainda não tinham utilizado nenhum tipo de sabonete alternativo, então foi uma novidade para bastante gente. Pode ir para o próximo. Aí, aqui perguntando se ele fez espuma como esperado, 70% quase disseram que sim. Então, como a gente viu naquela foto, mesmo que nós, da nossa bolha, da questão ambiental, nós saibamos que não é um parâmetro eficaz de higienização, ainda meio que é o senso comum, né? E também é exatamente isso que a mídia estimula, né? Toda propaganda de produtos de limpeza tem muita espuma, muita bolha, tudo limpinho. E isso dá para ver que tem uma influência, sim, da mídia e das grandes indústrias na concepção das pessoas sobre esses parâmetros. E ainda 17% não souberam responder e 13% disseram que ele não fez espuma, como esperado. Aí pode passar. Aqui na pergunta se considera que ele limpa bem, então 100% respondeu que sim, e pode ir para o próximo.
Nessa pergunta, se houve alguma possível inspiração das pessoas produzirem o próprio, 43% disseram que sim, outros 43% disseram que talvez, e só 13% disse que não. E isso dá para ver que teve sim um impacto social dessa produção de sabonete caseiro e talvez uma possível inspiração para o futuro, né? Quem sabe essas pessoas também não comecem a produzir o seu, nem que não seja constantemente, mas de vez em quando já contribui. E pode ir para o próximo? E só que aquela pergunta falava sobre a produção própria. Aqui fala se as pessoas usariam outros sabonetes caseiros novamente ou naturais, e 100% diz que sim. Então, por mais que elas mesmas não façam em casa, elas ainda demonstraram algum uso em sabonetes diferentes do industrial. Aí pode passar. Nessa aqui, a gente achou bem interessante, que pergunta o que impediria as pessoas de continuar usando sabonetes naturais e caseiros. Aí, 34% falaram que era por conta da pouca disponibilidade, que já já eu falo melhor. 30% disseram que era por falta de tempo. 26% por falta de praticidade. Aí, 4% diz que já faz uso de sabonete caseiro. E os outros 4% querem continuar usando. Pode ir para o próximo? Na pouca disponibilidade, a gente dá para ver que ainda tem uma mentalidade de consumidor, ainda tem uma mentalidade de consumidor nas pessoas, e que elas não pensam em, vou fazer meu sabonete natural. Elas já pensam, de quem eu posso comprar esse sabonete natural, né? Então dá para ver que tem esse estímulo de comprar, da pessoa enquanto consumidor e não enquanto produtor daquilo que ela vai usar. Na questão da falta de tempo, dá para ver que muitas vezes a cultura é colocada em segundo plano, então isso acaba levando ao esquecimento de práticas, né? E o distanciamento das pessoas com a cultura e com suas origens. E, por último, na falta de praticidade, dá para ver que muitas vezes elas acabam optando pelo prático e não pelo sustentável. E isso se reflete não só na questão do sabonete, como em diversos outros âmbitos da nossa vida, né? Pode ir para o próximo? Agora, nesse, perguntando se havia algum conhecimento prévio sobre os impactos causados por sabonetes industriais antes do nosso projeto, 43% sabia muito pouco e 34% não tinha conhecimento nenhum, e só 21%, quase 22%, já tinha algum conhecimento prévio. Então, de novo, dá para ver que foi uma novidade para bastante gente, e também que não é muito interesse da indústria, né, olhar e falar, olha, meu sabonete causa uma espuma que ela não vai sumir no meio ambiente pelos próximos 10 anos. Então, também fica meio que nas escuras isso. Aí pode passar. Nesse aqui, perguntando se conhecer o processo de fabricação e os ingredientes promoveu algum tipo de reflexão acerca do uso comum, 95% das pessoas disseram que sim, então elas vão acabar repensando o seu hábito de consumo comum, né? E nesse trabalho a gente especifica sobre o sabonete, mas pode abranger outras áreas, né? E pode passar? E então dá para ver que com a produção de um sabonete caseiro, só com ingredientes naturais, ela promoveu uma reflexão acerca do impacto do sabonete industrial. E também dá para ver que as pessoas tinham pouco conhecimento antes do nosso projeto, né? Que, como eu falei, não é interessante para a mídia ficar divulgando isso. E nem para nenhum produtor de sabonete industrial. E com a confecção desse sabonete, e como no nosso website, deu para ver todo o processo, todos os ingredientes, houve um sentimento de participação das pessoas disso. Não é só ir lá no mercado comprar um sabonete industrial e tá bom, acabou. Ele deixa de ser só um produto e passa a ser alguma coisa além. Ele passa a ter um valor mais simbólico. E também promover uma sensação de pertencimento, porque é só com ingredientes naturais que as pessoas passam algo no seu próprio corpo. Então é a partir do seu corpo inorgânico, da natureza, que ela nutre o seu corpo orgânico. Então, para ela ficar limpa, cheirosa. Então, dá uma sensação de que ela pertence ao meio na qual ela está inserida. Não é só homem separado da natureza, eles estão juntos, assim como a cultura mais antiga promovia, com esse contato direto entre o homem e a natureza. E também promoveu alguns questionamentos, né, como deu para ver no gráfico anterior, acerca do uso comum. Eu queria falar um pouquinho sobre o óleo de palma, que pode parecer uma escolha um pouco contraditória, já que sua extração pode ser um pouco polêmica dentro das questões ambientais, é bem problemática. Por conta, ele tem essa fama, a extração do óleo de palma tem essa fama por conta de um artigo denúncia publicado por essa ONG norte-americana, ONG Rainforest Action Network, que publicou um artigo denúncia falando especificamente da extração do óleo de palma lá na floresta de Sumatra, na Indonésia. Esse artigo
acusava as empresas multinacionais Nestlé, Unilever e PepsiCo de acabar completamente com o bioma da Sumatra e botando em risco a integridade de milhares e milhares de espécies, utilizando trabalho escravo, análogo à escravidão, trabalho infantil, enfim, eles desrespeitavam os direitos humanos, destruíram todo um ecossistema. A quantidade de óleo de palma extraído pela PepsiCo é suficiente para encher latinhas de Pepsi e dar a volta com essas latinhas de Pepsi na linha do Equador, na Terra, 4 vezes. Então, eles extraíram muito óleo de palma da Indonésia. E se a gente pegar todo esse dano ao meio ambiente que essas empresas multinacionais causaram e comparar com os 95 gramas de óleo de palma utilizados no nosso sabonete, que são capazes de produzir 30 sabonetes para as pessoas, é uma comparação completamente irracional e não faz nem sentido proporcionalmente, é desproporcional a comparação. E a gente sabe que o impacto ambiental que nosso sabonete causa no meio ambiente é completamente significante, ele não põe nenhum risco real ao meio ambiente. Então a gente optou por continuar usando ele para ser como uma opção mais acessível, porque ele é mais disponível no mercado e tem um valor mais baixo, até porque nosso objetivo principal era atingir as pessoas, fazer com que as pessoas quisessem fazer de fato o seu próprio sabonete. Se a gente fizesse um sabonete com ingredientes completamente inacessíveis ou muito caros ou muito difíceis de se encontrar, a gente não ia conseguir atingir uma grande parte. E se a gente conseguisse atingir, ia ser um grupo muito exclusivo da comunidade. Então, a gente preferiu continuar usando óleo de palma como uma opção mais acessível. Então, para concluir o nosso trabalho, como nós vimos que a questão ambiental na sociedade contemporânea, como ela é multifatorial e ela engloba diversos componentes da realidade social do homem, sendo a cultura um deles, para que as propostas de sustentabilidade ou intervenção ambiental ou ecológica sejam eficientes no seu método, elas têm que promover o resgate cultural de uma época onde as práticas elas possuíam um valor que ia além daquele que é atribuído pelo mercado. E no caso do sabonete e do sabão, a história dele, ela acompanha a humanidade quase que desde o princípio, né? Então, com essa gama de receitas, com essa gama de locais onde ele foi produzido e seus métodos, elas refletem, cada uma delas reflete a cultura de onde ele foi produzido. Então, esse valor que ele possui é muito maior do que aquele que o mercado atribui, né? Então, esse vínculo, ele vai além da relação mercantil. Bom, para continuar nossa conclusão, a gente tem que relembrar toda a história que estava por trás do sabão, que já foi analisada pela gente. Então, quando a gente pensa que o sabão é um produto que vai refletir o nosso contexto social que a gente está inserido, e não um produto de mercado, a gente tem que ver que o sabão de cinzas não foi a opção viável que a gente encontrou no nosso meio urbano hoje em dia. No entanto, o nosso sabonete artesanal é uma opção muito viável, porque é uma receita simples, são ingredientes acessíveis, o tempo de fazer a receita é 1 hora mais ou menos, e dá para produzir sabonete para mais de um mês. Então, no nosso contexto hoje em dia, a gente pode resgatar todo esse valor cultural que o sabonete carrega e transmitir isso fazendo o nosso próprio sabonete. Além dele resgatar a nossa cultura, ele também foi uma proposta ambiental muito melhor do que o sabonete industrial. Em todos os testes, o nosso foi bem menos prejudicial do que o industrial, então ele não interferiria nos ecossistemas aquáticos e a gente concluiria a nossa proposta para atingir a comunidade, sendo um produto viável à comunidade e viável também para o meio ambiente. Bom, e por último, a gente queria agradecer a atenção de todo mundo que está aqui presente na nossa apresentação, todo mundo que caminhou nesse processo da nossa formação como técnico do meio ambiente, para a gente poder estar aqui apresentando esse trabalho, principalmente a professora Natália, que orientou a gente durante esse ano, que foi muito turbulento, a gente conseguiu realizar esse tamanho de trabalho enorme. É muito gratificante estar aqui com esse grupo e, enfim, agradecer todo mundo que passou por tudo isso e todo o nosso grupo que fez realizar esse trabalho que tem um tamanho impacto na nossa sociedade e na nossa vida em seguida com o curso de meio ambiente.